Muito boa tarde. Estamos de volta no Encontros Essenciais com Jesus. Nada mais importante para fazermos nesse momento. Nós que nos sentimos exaustos, desesperançados, pessimistas, o que precisamos fazer? Ora, um carro com tanque vazio precisa parar no posto de gasolina. Uma pessoa com fome precisa se alimentar. E Jesus é a mão que nos nutre, é a fonte que nos abastece. Vamos a esse encontro essencial com Jesus? Convite imperdível. Que bom que você aceitou. Muito bom. Vamos lá hoje então, continuando. Esse é um curso que se propõe buscar as lições essenciais do Evangelho, que segundo estudiosos de diversas correntes, de diversas doutrinas, religiões, a essência de Jesus está no Sermão do Monte. Então nós vamos estudar o Sermão do Monte versículo a versículo. Temos feito isso todos os domingos às 17h30 aqui no Facebook ao vivo, deixando gravado depois no nosso canal do YouTube, Maurício Zomignani, mesmo nome daqui do canal, da página do Face. Você é nosso convidado. Vá lá, inscreva-se, faça parte, assista também aos nossos estudos que fazemos dia sim, dia não, dos Evangelhos, no Só Nos Resta Aprender. É sempre buscando essas lições contidas no Evangelho, essas lições trazidas por Jesus. Hoje nós vamos colocar um tema absolutamente fundamental. Para nossa libertação é difícil encontrar algo mais importante do que aprender a lidar com as inimizades, com as antipatias, com os adversários, com as adversidades. Como lidar com esses problemas? Como lidar com essa questão do inimigo? Vejamos nós o que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, versículos 38 a 41. Olha que desafio o mestre lança à sua classe de alunos. Diz ele assim: ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Olha só. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Como entender isso? Uma pessoa que questione, uma pessoa que investigue, que tenha um senso crítico, vai falar assim: Jesus está querendo o impossível, nenhum animal reage assim. É verdade. Se um amigo, se o próprio dono de um cachorro pisar no seu rabo, é bem provável que ele, num ato reflexo, morda o pé que pisou nele. É um instinto de defesa, é um instinto animal atacar quem o ataca. Como Jesus vai querer que nós
não resistamos ao mal. Que se alguém nos bater na face direita, nós ofereçamos à esquerda. Isso não é natural, dirão os críticos. E eles estão certos. Não é natural a um animal. Mas o que será natural a um ser humano? Fabulosa a colocação, fabuloso o desafio da esfinge. As esfinges são figuras que permearam diversas culturas de grande sabedoria da antiguidade. Talvez a mais famosa, pelo menos a maior delas, é a Esfinge de Gizé, região do Egito em que se situam também 3 pirâmides gigantescas, fantásticas, fabulosas. Pois essas esfinges, a elas era ligado um desafio. Mas lembremos primeiro o que é a esfinge em si. Esfinges são seres cuja metade de baixo é de animal e a metade de cima é de um ser humano. Que seres são esses? Claro que não existem na realidade. E se não existem na realidade, precisam ser buscados no seu simbolismo. O que esses seres querem dizer para nós? O desafio, a frase que instiga as mentes de todos os tempos é: decifra-me ou te devoro. O que há para decifrar num ser meio animal, meio humano? Por que seremos devorados se não decifrarmos? O que simboliza a esfinge? Para nós para qualquer ser que vira um noticiário, um jornal, um site de notícias na internet, um telejornal, em qualquer lado que nós vejamos as notícias, veremos o ser humano se atacando, se guerreando, se machucando, se matando. Não é verdade? Essa é a tragédia humana máxima da atualidade. Não só da atualidade, assassinatos sempre aconteceram, mas por que continuam acontecendo? Por que passam os séculos, progride a humanidade em termos filosóficos, em termos científicos, em termos religiosos, mas o ser humano continua matando, continua odiando, continua guerreando. O que acontece conosco? Como entender esse padrão e a não superação desse padrão de destruição do inimigo? Não é difícil entender que a esfinge simboliza o ser humano. Que sim, nós estamos no estágio de primitividade que nos caracteriza como meio animais. E se não nos conhecermos, não nos reconhecermos meio animais, meio humanos, seremos devorados pelos animais. É isso a isso nos desafia a esfinge, a isso nos desafiam os sábios da antiguidade que as construíram, que as erigiram, que lançaram esse desafio para todas as gerações de todos os tempos. E esse desafio permanece atualíssimo. Numa época em que se dissemina, se evidencia, se escandaliza
a pedofilia, o abuso intrafamiliar, o trabalho escravo, a exploração do homem pelo homem, o feminicídio, tantas formas de violência que não haveria como exaurir, como fazer uma lista que tirasse todas elas. O racismo, as humilhações de todo tipo, os assassinatos em escolas, tantas e tão terríveis formas de violência. Não está evidente que nós nos temos devorado? É óbvio que nós nos temos devorado. E, aceitando o desafio da esfinge, se nós nos temos devorado é porque não nos deciframos, não nos conhecemos, não aceitamos e não realizamos o desafio fundamental do autoconhecimento. Qualquer avanço nesse sentido, nós teríamos percebido que somos seres meio animais, meio humanos, teríamos amansado, domado a nossa parte animal, decifrado a nossa parte animal e dado saltos, feito evoluções pelo aprendizado, pelo autoconhecimento e receitas de Jesus pelo serviço compassivo, que é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. 1000 mestres vieram antes de Jesus, outros 1000 vieram depois de Jesus, e nem com os 1000 de antes, nem com os 1000 de depois, nem com o próprio mestre, em sua lição inesquecível, temos conseguido fazer essa superação. Qual a grande ferramenta da autossuperação? Confirmando tudo que Jesus e que todos os mestres disseram, que a ciência disse, através da antropologia, sociologia, da filosofia, da psicologia. Realmente o autoconhecimento é fundamental. Mas como avançarmos no autoconhecimento? A ferramenta fundamental do autoconhecimento é a relação humana. É o outro. O outro é espelho para o eu. Dizem todas as filosofias, diz a psicologia, dizem as ciências. O outro é espelho para o eu. E numa outra evidência, numa outra revelação, que vem por inúmeras fontes, que nós vemos ali, algumas dezenas delas citadas no livro O Segredo, é a lei da atração. O Segredo é um livro que fala sobre, filme que fala sobre a lei da atração. Para bem vivermos, para nos conhecermos, precisamos aproveitar as relações humanas, porque o outro é espelho para o eu. Para aproveitarmos as relações humanas e não continuarmos fazendo delas guerras, disputas, violências, precisamos entender a lei da atração, o segredo da vida. A lei da atração faz com que as nossas energias tragam para perto de nós as pessoas exatas que nós precisamos para nos rever, os espelhos exatos, do tamanho exato,
no formato perfeito para a nossa reflexão, para o nosso autoconhecimento. Num sistema complexo onde nós também somos atraídos aos outros pela mesma razão, porque nós também somos o espelho dos outros. Nós somos os outros dos outros. Deixando claro que a vida, a sociedade, as relações humanas são mesmo um jogo de espelhos, uma sala de espelhos, como diziam os maias. É muito bonito perceber as relações humanas como espelhos e o inimigo em especial como um espelho de aumento. Uma espécie de aparelho diagnóstico da alma. Por que espelho de aumento? Porque é claro que o inimigo escaneia, investiga, estuda nossas almas. Claro que ele não faz isso para o bem, não faz isso pensando no bem, mas ele faz uma meticulosa reflexão, revisão de nossas almas para achar nossos pontos fracos e nos atingir. Mas se o objetivo deles não é nobre, Deus escreve certo por linhas tortas. E utiliza o ódio, utiliza o mal que o inimigo nos tenta fazer para o nosso bem. A perfeição de Deus, que faz com que o mal efetivamente não seja o mal, traz para todos nós, cada pessoa, cada situação, cada doença, cada conjuntura, cada dor que nós vivemos, é o remédio exato, é a lição precisa para todos nós, todos os envolvidos em cada situação. Que maravilha será quando nós nos darmos conta, quando nós nos convencermos, quando nós nos inteirarmos dessa verdade, dessa lei de atração. Até agora temos afundado na guerra com o outro, na luta com a vida, no conflito, na culpa. Um padrão que não tem nos melhorado em nada. Absolutamente todos nós temos arrastado inimizades ao longo de vidas, num círculo de vinganças mútuas, como mostram os romances psicografados. Espíritos estão se vingando mutuamente, ora um sendo algoz e o outro vítima, ora o outro sendo algoz e nós vítimas. Num círculo de vinganças mútuas que nos alterna sem nos modificar. Ao contrário, nos dá penas de séculos. Estamos aprisionados há séculos uns aos outros sem avançar em nada. Essa tem sido a armadilha das relações humanas, a armadilha que nós transformamos as relações humanas, porque as relações humanas foram feitas para nos libertar. É como se nós, de frente ao espelho, não gostando da imagem que vemos no espelho, guerreando, abrindo guerras, agredindo, atacando o espelho, nós quebrássemos o espelho, nos machucando e perdendo a chance de nos melhorar. Não é uma tragédia? Não é uma tragédia coletiva que nós temos vivido até agora? Rever a importância do inimigo nas nossas vidas como aparelhos diagnósticos, sem os quais não há cura,
como reconhecimento das nossas ignorâncias, sem o qual reconhecimento não há aprendizado. É o que nos tirará dessa prisão, desse imobilismo. Sair da guerra, reconhecer a importância do inimigo e nos melhorarmos na relação do inimigo, compreendendo a lei de atração, que eles são remédio para nós, tanto como nós somos remédios para ele, que eles são lições para nós, tanto como nós somos lições para eles, e a reconciliação, a reparação, a fraternidade, enfim, são os remédios de libertação, são os processos de libertação aos quais nós nos devemos entregar. E se não o fizermos, continuaremos presos nas teias, nos círculos de vinganças mútuas, nas vinganças sem fim, na ignorância e na paralisia, na doença. Precisamos entender essas alternativas e tomar uma posição. Queremos continuar eternizando o nosso atoleiro de alma, a nossa paralisia, a nossa doença, a nossa ignorância? É só nutrir, realimentar, teimar no padrão da guerra ao outro. Queremos nos libertar? É só investigar e descobrir a maravilhosa, a terapêutica, a didática função do outro em nossas vidas. E assim nós entenderemos o que Jesus disse. Lembra Jesus, no versículo 38, a velha lei do olho por olho, dente por dente, que nós hoje achamos um absurdo, mas que nada tem de absurdo, e se percebermos, essa lei continua vigente. Olho por olho, dente por dente é uma lei civilizatória. Diante de uma humanidade que matava aquele que o ofendeu, matava aquele que o agrediu superficialmente, propor que a reação a uma violência seja proporcional à violência recebida, olho por olho, dente por dente, é uma lei civilizatória. Ainda hoje está validada pela figura jurídica da legítima defesa. Se uma pessoa xinga você e você a agride fisicamente, há uma disparidade entre as agressões e dificilmente você vai conseguir caracterizar a legítima defesa. Se uma pessoa o ameaça com as mãos, socá-la com as mãos e você atira nelas com uma arma de fogo, a disparidade das agressões provavelmente descaracterizará, conforme a situação, mas tende a descaracterizar a legítima defesa. Para ocorrer a legítima defesa, é preciso que a ameaça recebida seja proporcional à reação. Olho por olho, dente por dente. Só fazer prevalecer essa lei já reduziria a violência drasticamente. Isso que nós pensamos ser absurdo, primitivo, na verdade ainda hoje seria, se vivido, seria civilizatório, seria amenizador das violências. Mas, há 2000 anos atrás, Jesus nos propôs um grande salto sobre o olho por olho, dente por dente. Então ele disse no 38 assim: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal,
Não é o mal com L que se opõe ao bem, é o mal com U que se opõe ao bom. Então, não resistais ao homem, ao ser mal. A pessoa que lhe fizer, que for mal para você, não resista a ela. Mas se qualquer um lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Estudando essa passagem, veio uma figura muito interessante de uma pessoa que fosse fazer uma viagem longa com seu carro e antes disso, é claro, levasse até um mecânico para fazer uma revisão do automóvel e o mecânico entregasse as chaves a ele falando que o carro estava ótimo do lado direito. As duas rodas do lado direito ótimas, os amortecedores do lado direito ótimos, a parte do motor do lado direito estava excelente, e entregando as chaves para a gente, esperasse esse mecânico louco que tivesse cumprido a sua tarefa, mas nós resistiríamos, nós diríamos para ele o absurdo. Não, eu quero que você olhe também o lado esquerdo. Ofereceríamos o outro lado, ofereceríamos a outra face, não é mesmo? E por quê? Porque entendemos no mecânico um prestador de serviços que age diagnosticando e consertando o nosso veículo. Precisaríamos também ter a mesma grandeza de compreender no inimigo um aparelho diagnóstico das nossas almas com potencial curador. Quem é aquele que diante de um mecânico que lhe aponta problemas, de um médico que lhe diagnostica um problema, agrediria esses prestadores de serviço? Ninguém, é claro. Por quê? Porque está servindo a uma melhoria, está servindo a uma cura. Pois o que Jesus vem nos dizer aqui é que o inimigo cumpre uma função diagnóstica fundamental, para a qual nós precisamos estar prontos. Esse espelho, essa função diagnóstica precisa ser saudada e percebida, mas isso só poderá ser feito por almas maduras. As almas imaturas ainda nutrem a ideia da vitória, da competição, da vitória do eu que só se dá através da derrota do outro, da exaltação do eu que só se dá pela humilhação do outro. Sistema que nos tem feito colecionar inimigos, inimizades, guerras, feridas, paralisia. Meu amigo, minha amiga, somos nós os paralíticos de alma na escola de Deus. Quem de nós quererá se perceber, se compreender, compreender a didática do professor, aprender e se transformar? Que esse alerta sirva para todos nós, para perceber a função do outro em geral, perceber as relações humanas como elas acontecem, perceber a função específica dos inimigos e das inimizades, e nos curar, e aprendermos, saindo da paralisia e do atoleiro, para o movimento da cura, do aprendizado, da libertação. Um grande prazer. Libertemo-nos uns aos outros. Já. Não é? Muito bom. Vamos ver então os nossos encontros de domingo. Eles têm essa primeira meia hora destinadas a essa reflexão, seguida de 5 minutos de oração, de prestação de serviço, através do qual tomamos essa parcela da verdade que conseguimos alcançar nesse nosso estudo, e
endereçamos essa luz aqui produzida, compartilhamos essa luz aqui produzida para toda a humanidade. Como seria importante que toda a humanidade conseguisse ver o atoleiro, a paralisia que essas guerras, que essas vinganças mútuas nos têm trazido. Que as raças, os que se entregam aos conflitos entre as raças, percebam e se libertem. Que os que se entregam aos conflitos entre os sexos, entre as classes sociais, entre os países, entre as religiões, entre as profissões, entre os times de futebol, que toda essa humanidade que lida tão mal com a diferença, que faz tanta guerra da diferença, acorde para a função do diferente, que nós chamamos de uma forma muito triste e infeliz de inimigos. Aprendamos a função do espelho. Paremos de guerrear com o espelho, nos ferindo e ferindo aqueles que estão à nossa volta. Ao contrário, reflitamos, aprendamos sobre nós mesmos e sobre o outro e nos libertemos. Já, quanto antes, agora. Paz na terra a todos esses, paz na terra aos homens e mulheres, a todos os seres de boa vontade, para se pacificarem, ganharem em humildade, em cooperação, em respeito, em capacidade de superação, de autossuperação e de autocura. Que assim seja, que essa luz se espalhe por todos os cantos escuros onde tem prevalecido a violência, para que finalmente prevaleça a paz. A começar pelos cantos escuros de nossa própria alma. Graças a Deus, que assim seja. E agora, enfim, os últimos minutos do nosso encontro de hoje vamos dedicar às reflexões, aos pensamentos que os colegas de estudo trazem para a gente aqui nos comentários. A Gugu Souza fala que a paz esteja em nossos lares e em todos nós. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre a todos os seres vivos. Que assim seja, Gugu. Muito obrigado pela sua participação. Muito boa tarde, Sérgio, meu grande amigo. Sayonara. Sayonara diz assim: quando me vejo em espelho, vejo vocês e isso desperta em mim sentimentos muito positivos, pois eu sou parte de você e você é parte de mim. Maravilha. Sayonara na sua sensibilidade, pegando a lição na essência. Muito bom, Sayonara. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Andréa Santos, muito boa noite. Andréa Salvatore, muito boa tarde. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui juntos, é isso que interessa. Sônia Lopes. Valesca, muito legal, Valesca. Muito bom estarmos juntos, fazendo da nossa amizade um remédio para toda a inimizade que há em nós e no mundo, né? Cristiane Edreira Lopes, muito boa noite também. Muito prazer estar com todas vocês, todos vocês. Que esse exercício sirva para todos nós. Espalhem, compartilhemos. Que a paz do Senhor esteja dentro de nós e que nós transpareçamos essa paz. Multipliquemos, contaminemos do melhor contágio toda a humanidade a partir dessa multiplicação de paz, do milagre de multiplicação de paz que com Jesus
nós fizemos na tarde e noite de hoje. Muito feliz, faremos essa palestra daqui a pouco, às 19h30, no Semente de Luz, ali na João Ramalho 158, em São Vicente. Se você puder, quiser vir hoje refletir com a gente ao vivo, estaremos lá, será um prazer. Grande abraço, obrigado mais uma vez pela companhia. Essa semana estaremos todos os dias às 18 horas juntos e convidamos a todos os amigos. Um grande abraço, até a próxima. Paz e bem para todos nós.